Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talk Show em Farma e Saúde do About Me. Para quem não me conhece, para quem me conhece, meu nome é Newton Veloso, sou responsável pelo About Me, sou fundador de uma iniciativa que é uma plataforma, começou como uma plataforma de oportunidades, de vagas da indústria farmacêutica, hoje está crescendo aí como consultoria, como serviços, sempre pensando nos profissionais deste mercado. Então, esse é o nosso ambiente de zona de conforto, eu diria, de relacionamento com profissionais. Eu trabalho como responsável pela plataforma, gestor, e também sou um profissional de consultoria, presto serviço para as organizações, como headhunter, procurando pessoas para as posições estratégicas, e também ajudo os profissionais quando eles precisam de algum tipo de suporte, com currículos, com orientação, com assessment, com análise de competências, soft skills e tudo isso mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, e estou aqui na condução desse programa, que é o Talk Show, como um apresentador, alguém que vai facilitar aí a nossa conversa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nessa noite, estamos aqui já na nossa 21ª edição de um programa que acontece todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, neste canal, nessa plataforma, sempre trazendo aqui um tema novo. Então, o propósito desse programa é trazer aqui um tema relevante desse mercado, e trazemos sempre temas que façam sentido para o nosso momento de ambiente de negócios, ou que seja considerado importante falarmos sobre esse tema. E eu convido, então, pessoas, profissionais que são influentes ou líderes de opinião, que possam agregar conteúdos e trazer uma discussão rica para nós, para que possamos sair aqui com bastante informação e possamos compartilhar. Esse é um dos objetivos mais bonitos desse programa, compartilhar conhecimento com vocês. Então, e com vocês que são a nossa audiência seleta e seletiva, muito obrigado pela presença de vocês. Quero aqui, antes de começarmos nosso bate-papo, como de costume, fazer os agradecimentos aos parceiros que apoiam essa iniciativa desde o começo. Eles são o seguinte: a plataforma LCNEL, que nos sustenta, nos dá o apoio técnico para que esse programa aconteça sempre às quartas-feiras nesse horário. Então, muito obrigado a toda a equipe da LCNEL, que está presente aí hoje em parte. Também quero agradecer aos parceiros institucionais que nos ajudam na divulgação, sendo que dois deles são dois veículos de comunicação do mercado farmacêutico. Um deles é o site Panorama Farmacêutico, acredito que é um dos melhores sites de informações atualizadas sobre o mercado farmacêutico como um todo, o mercado de saúde, presente em diversos meios de comunicação, nas mídias sociais. Quero agradecer também a tradicional revista Up Pharma, uma revista de mais de 20 anos no mercado, sempre com artigos incríveis. É uma edição que são edições periódicas para marketing, para vendas e tudo mais. Quero agradecer ao Nelson pela ajuda na divulgação. E quero também agradecer duas entidades do setor, que são a Abralog, que nos apoia, que é a Associação Brasileira de Logística, e também a Abracro, que é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Então, muito obrigado a todos vocês. O espaço também está aberto para outras organizações, caso queiram nos apoiar. Então, é só falar com a gente para expor a sua marca, expor o seu projeto, seu produto, sua identidade corporativa. Serão bem-vindos só para falar comigo, tá bom? Então é isso, feita a introdução, eu quero começar aqui a nossa discussão. O nosso tema de hoje é Medical Science Liaison, ou MSL, ou MSL, como queiram falar, não tem problema nenhum, um mercado competitivo e em crescimento. Esse é o nosso tema de hoje. Com isso, eu quero chamar aqui a nossa sala de transmissão, as minhas convidadas especiais, duas profissionais da área, que são a Gabriela Dittini e a Flávia Lamarão. Por favor, entrem na sala de transmissão. Sejam muito bem-vindas, espero ter acertado o nome de vocês. Façam um joinha para mim que acertei. Muito obrigado. Não tenho dúvidas que vocês duas estão trazendo muito conhecimento, muita riqueza de informações que serão compartilhadas com o nosso público dessa noite nessa live, e que também, para que todos saibam, esse material está sendo gravado e muitas pessoas vão assistir depois e vão se espelhar em vocês em termos de conhecimento. Obrigado pela presença de vocês. Quero começar pedindo para que vocês se apresentem. Sei que vocês são muito conhecidos nesse mercado, nesse nicho de mercado. Quero começar perguntando qual de vocês, Gabriela ou Flávia, gostariam de se apresentar inicialmente, e aí a gente vai fazer um aquecimento e vamos entrar no tema, que vai ser uma noite bem gostosa, com certeza. Então, fiquem à vontade para se apresentarem.
Bom, boa noite, Newton, boa noite, Flávia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Como o Newton já me apresentou, eu sou Gabriela Dittini, trabalho na indústria farmacêutica já há mais de 15 anos, sou nutricionista, especializada em doenças metabólicas e estou na área médica como MSL já há 4 anos. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Newton, obrigada, Gabriela. É uma honra estar aqui com vocês hoje, boa noite mesmo. Meu nome é Flávia Lamarão, eu também trabalho na indústria farmacêutica há 10 anos e atualmente eu estou como MSL na área de imunoinflamatórios e gostaria de contar para vocês um pouquinho que a minha formação é bióloga, né, já é um pouco diferente, com PhD em Biologia Molecular e Celular. Meu Deus, uma fera, 2 feras aí com muito conhecimento, hein? Bom, devidamente apresentadas, muito obrigado. Vocês vão se apresentar, aliás, vocês vão, mais do que se apresentar, vocês vão apresentar os seus conhecimentos, é o que interessa aqui para todo mundo. Vocês vão mostrar por que vocês estão aqui com tanta riqueza de informações que vocês vão certamente compartilhar. Eu queria começar o nosso bate-papo colocando aqui todo mundo numa mesma página, falando um pouquinho desse ambiente MSL, né? Dizendo o seguinte, que o MSL é um profissional com sólida formação científica e que trabalha como um consultor científico na indústria farmacêutica de dispositivos médicos e também empresas de biotecnologia que estão no desenvolvimento de novas moléculas, novas drogas. Este profissional promove a troca de informações científicas entre a empresa que está desenvolvendo novos produtos e os profissionais que atuam na área de saúde. Então, esse é o escopo geral de um profissional de MSL, que agora a gente vai começar a entender como é que ele faz, como é que ele se desenvolve. Então, nada melhor do que essas minhas 2 convidadas para que possamos aí começar a bater esse papo. Eu gostaria inicialmente de fazer a primeira pergunta para vocês, porque eu sei que essa pergunta é uma pergunta que não se cala. Eu trabalho muito ligado também aos representantes da indústria farmacêutica, tem alguns projetos com neófitos, e aí me perguntam, muitas vezes, tem contato com farmacêuticos, que a pergunta para vocês é o seguinte, é uma pergunta assim na jugular de vocês. O que faz exatamente um MSL e como que ele se diferencia do tradicional propagandista médico? Se vocês puderem diferenciar, deixar bem claro para as pessoas o papel de cada um, seria ótimo. Uau, vamos lá. Então, na verdade, nós costumamos falar que o MSL é o braço da área médica no campo. Então, ele faz a ponte entre a indústria e o cliente médico. E o que os diferencia, falando de forma bem resumida, né? E eu sei que a Flávia vai, com certeza, trazer mais informações, mas falando de forma resumida, o que diferencia esse profissional MSL do representante de vendas? Na verdade, o MSL, ele não faz promoção, né? Ele não leva as mensagens, os claims promocionais, ele não fala nome de produto, ele fala nome de molécula, e ele pode falar de assuntos não só on-label, como off-label também, dentre outras atividades que nós vamos discutir mais para frente. Obrigada, Gabriela. Então, só para complementar um pouquinho mais, é bastante importante que essa mensagem fique, né? Nós somos do braço não comercial, a gente não faz promoção de medicamento, as nossas métricas não têm a ver com prescrição e nem com venda, nada a ver com isso. E, de fato, a gente ministra aulas que podem ser de produtos ou não, né? Pode ser só da doença, pode ser da área, e levando essa informação científica aos grandes centros e líderes de opiniões do Brasil inteiro, relacionados à nossa área terapêutica, cada qual na sua área terapêutica. Então, peraí, vamos tentar entender um pouquinho melhor. O propagandista médico, ele fala com o médico sobre um produto que a empresa já tem em linha, né? É isso, já produziu, já está lá e precisa gerar a demanda junto ao médico, conhecimento de um produto específico. Vocês não falam de produtos que já existem, vocês falam de estudos, é isso? De novos produtos? Na verdade, as duas coisas. As duas coisas. Diferente do propagandista farmacêutico, que ele só pode fazer a propaganda médica quando esse produto já está registrado, devidamente registrado na Anvisa, o MSL ele pode atuar em todas as fases de desenvolvimento de um produto. Então, desde a fase clínica,
trabalhando e acompanhando os estudos clínicos e estudando a patologia, como no pré-lançamento de um produto, como no lançamento na sua fase, enfim, de platô e até mesmo na descontinuação do produto. Né? Então, o MSL ele trabalha em todas as fases de desenvolvimento do produto farmacêutico. Muito bem. Já estão chegando perguntas aqui sobre perfil, carreira. A gente vai segurar um pouquinho, a gente está começando e nós vamos tratar desse tema de carreira com certeza daqui a pouco. Queria perguntar para vocês o seguinte, a função do MSL, eu já trabalhei na indústria, saí da indústria, né, há 11 anos, e até 2009 eu não existia ainda, eu estava começando essa posição a ser discutida, né, e aí cresceu bastante. Eu queria saber de vocês, assim, como é uma posição relativamente nova no mercado, essa função, né? E qual é o perfil das empresas que estão hoje buscando esses profissionais? São empresas de pesquisa? São empresas de produtos genéricos, similares? Vocês podem dizer para a gente, assim, quais são as empresas que mais investem nesse perfil de profissional e por quê? Então, eu vou levar essa, né? Atualmente, as empresas que se apoiam são normalmente as biofarmacêuticas, as grandes biofarmacêuticas, elas normalmente trabalham com pesquisa, mas até as biofarmacêuticas, dependendo da área que elas trabalham, por exemplo, elas não vão ter um MSL. Vamos supor, se existe um produto estabelecido, como antibiótico, que é uma marca que é clássica, que já existe há muito tempo, não existe essa interação científica tão forte quanto novos produtos que estão por vir dentre as áreas. Então, o MSL é muito mais um contato, de fato, científico nas novas áreas que estão surgindo dentro da empresa, então, dos produtos mais novos. E eu não sei se é igual para a Gabriela, então vou deixar. Exatamente. As áreas de inovação da empresa é que acabam tendo profissional MSL. Né? E como você disse, as áreas, né, os novos produtos, então as áreas terapêuticas hoje em dia de maior destaque acabam tendo um número maior de MSLs porque precisam, enfim, de maior aporte e apoio científico aos profissionais médicos e aos profissionais de saúde em geral, né? Mas nós estamos começando a ver uma tendência, e aí, Newton, você pode falar mais, com maior conhecimento de causa, de algumas empresas brasileiras e até mesmo empresas que não sejam biofarmacêuticas de inovação, trazendo profissional MSL também, ou muitas vezes trazendo o gerente médico para o campo, fazendo um trabalho similar ao trabalho do MSL, pela importância que tem o braço área médica junto aos clientes em campo. Quer dizer que não são só essas empresas de pesquisa, mas as indústrias, outras que não estão desenvolvendo, perceberam a importância desse profissional para fazer um trabalho mais científico, mais técnico, eu diria assim, para os produtos existentes? Exatamente. Um exemplo que eu posso dar, até para esclarecer um pouco mais, é que sim, existem MSLs de material cirúrgico ou de dispositivos, então não necessariamente são indústrias biofarmacêuticas, mas existem outros tipos de MSL, mas os que a gente mais conhece são das biotechs. Eu poderia concluir com vocês que no passado, vamos jogar 15, 20 anos atrás, não existia essa posição e o representante fazia esse trabalho, ou não? E que se fosse aperfeiçoando com o tempo, o mercado chegou à conclusão que agora precisamos de um nível de qualidade, sofisticação na conversa com os médicos, especialmente os mais importantes, os influentes, os líderes de opinião. Agora precisamos ter um grupo de profissionais mais bem preparados, seria isso ou não? Sabe que a história da profissão MSL, quando nós fazemos curso para aprender o que é o MSL, na verdade o MSL ele não é uma profissão tão nova assim, né? Ele surgiu já há bastante tempo e os primeiros eram representantes que se diferenciavam do seu grupo, tendo uma veia, né? Um conhecimento científico apurado para discutir com médicos, né?
Obviamente que com com o estabelecimento deste novo cargo na indústria farmacêutica, criou-se políticas para que o MSL pudesse, então, levar não só assuntos científicos relacionados ao produto, mas à doença, patologia e a assuntos off-label também. Mas sim, você tem razão. É isso mesmo. Quer complementar, Flávia? Eu acho que a Gabriela foi bastante completa, né? No sentido de existiram políticas que, de fato, assim, em algum momento, elas diferenciaram as duas áreas, porque, por mais que o representante fosse estudioso, diferenciado, ou até mesmo um farmacêutico, ou um biólogo com PhD, porque existem muitos profissionais que são da área comercial e que têm essa formação de background alta, ele não poderia falar de assuntos que tocassem, por exemplo, o que não está prescrito em bula, ou que fosse de pipeline. Então, de fato, as legislações também separaram, né, essa tocante do que é científico versus o que pode ser comercial e do que se deve ser comercial. Tem umas perguntas aqui, a gente vai tentar, eu com as minhas convidadas, na medida do possível, a gente vai tentando rebater as perguntas aqui. Quero avisar a todos vocês, se nós não conseguimos responder as perguntas durante a live, elas ficarão gravadas, tudo isso é registrado, nós vamos verificar, eu passo para as minhas convidadas o arquivo e a gente envia para quem a resposta para quem escreveu, tá bom, gente? Mas tem aqui uma da Juliana, que acho que a gente pode responder agora. Boa noite a todos. Nessa vaga, acho que nessa live, vejam muito falar sobre stakeholders, né? Quem são esses, exatamente, quem são eles? Eu vou tentar chutar aqui, vocês me ajudam a responder? Por favor, vamos lá. Eu aprendi stakeholder, é o seguinte, são todos os agentes envolvidos no entorno de alguma coisa, né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tem os stakeholders. São os médicos, são os funcionários, são os fornecedores, são os parceiros, distribuidores, tudo que está em volta daquela atividade profissional, não importa qual seja a atividade profissional. Então, quando a indústria fala os stakeholders da indústria, então ela está falando de toda a cadeia envolvida no entorno desse negócio. É por aí mesmo? Sim. E, de fato, essa dúvida, Juliana, quando eu entrei na indústria, foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender, porque quando a gente sai da universidade, da academia, a gente não sabe muito de gerenciamentos, né? E a gente não usa esse linguajar. Então, os stakeholders, por exemplo, pode ser o seu time de farmacoeconomia, que está te ajudando a realizar um projeto, ou o seu time jurídico, que vai, de fato, te ajudar a aprovar ou te ajudar numa política, mas também são os médicos externos, então, são todas as áreas, porque numa indústria você, de fato, não trabalha sozinho, você tem que trabalhar em equipe, e é algo maravilhoso, porque funciona bastante bem, cada um ter uma função, e é muito importante você ter os stakeholders junto com você, né? E trazê-los junto com você. Eu não sei se a Gabriela tem alguma coisa para complementar. Não, é isso mesmo. Vocês já falaram tudo. Na verdade, a gente tem stakeholders internos e externos, e são pessoas que acabam trabalhando conosco em parceria em prol de um projeto, enfim, de um resultado final. De um objetivo comum. Nas organizações que vocês trabalham, de uma maneira geral, nas empresas farmacêuticas ou biofarmacêuticas ou biotecnologia, a quem se reporta, a quem os MSL se reportam nessa estrutura? Vocês se reportam aos mesmos líderes de forças de vendas, os representantes, os diretores de vendas nacionais, ou vocês têm um reporte mais técnico, mais específico? E, além disso, quando vocês estão no campo, eu queria entender isso aqui. Você tem lá os médicos, né? E esses médicos também são visitados pelos representantes tradicionais ou não? Ou existe uma separação? Existe algum tipo de conflito nessa relação? Uau! Perguntas palpitantes, né? Se não tem graça, né? Senão não tem graça, exatamente. Vamos lá. Os MSLs, eles são colaboradores da área médica, né? Então, eles estão abaixo do braço da diretoria médica, né? Tá.
E tem como gestores ou MSLs que já estão num nível gerencial, ou gerentes médicos, ou líderes médicos. Tudo isso vai depender da estrutura organizacional da empresa, né? Então, diferente da área comercial, que muitas vezes responde para um diretor comercial, um gerente nacional de vendas e o gerente distrital, o braço da área médica anda em paralelo, né? Eles andam em parceria, mas cada um respondendo à sua diretoria, né? Quando nós estamos no campo, sim, nós temos um painel médico, né? Um painel médico que é formado, ele diferente do painel do representante, que é categorizado, né, pela avaliação comercial que se faz. O painel médico do MSL é caracterizado, classificado pelo nível científico e de produção científica desses médicos, né? Pode haver intersecção, né, ou médicos em comum com a força de venda? Sim, pode haver, né? Mas pode ser que o MSL muitas vezes acesse médicos que a força de vendas não consegue acessar, que são aqueles KOLs regionais, KOLs que nós chamamos que são líderes de opinião, né? Key Opinion Leaders, que são locais, regionais, nacionais e muitas vezes até internacionais. Exatamente. E um outro ponto que houve da pergunta é se existe sinergia. Existe muita sinergia. O time comercial ajuda muito a gente a identificar, porque até houve uma pergunta do que a gente faz nos 30 primeiros 60 dias. A gente tem que fazer muitos treinamentos, a gente tem que estudar esse KOL, que é o Key Opinion Leader, e os pesquisadores envolvidos, não são só médicos, pesquisadores envolvidos na área, de maneira a atingir. Então, você pode imaginar que o time comercial, por exemplo, não vá visitar um pesquisador, né, que provavelmente ele não tem uma prescrição, ele não vai ter venda relacionada. Mas para a gente é totalmente importante essa pessoa, porque ela vai publicar, ela é uma pessoa que, de fato, vai mudar a base científica. E um outro parâmetro que acho que é importante a gente dizer, a gente atualmente trabalha com muita biotecnologia, com produtos que são muito inovadores. Então, é preciso de uma ciência por trás, para que quando o representante chegue e fale com o médico, aquele médico que foi visitado pelo MSL, por exemplo, ele entenda a imunologia, ele entenda o que é o mecanismo de ação daquele medicamento, e ele entenda toda a imunologia mesmo por trás, como um todo, né? Existem diversos mecanismos de ação e metabólicos que precisam ser explicados para que se entenda, de fato, assim, a molécula é pontual, mas o que ela faz é muito grande, é ciência, então tem que ser explicado. E o representante, de fato, ele vai complementar, ele vai fazer comercial de algo que foi explicado por um MSL e que pode ser reforçado após a visita deles também, caso ele identifique. Então, existe muita sinergia entre as áreas, né? E a gente trabalha bastante bem juntos, assim, de maneiras paralelas, mas com um objetivo comum. Então, deixa eu ver se eu entendi. Podem ter médicos que são trabalhados na mesma empresa, obviamente, pelo representante e também pelo MSL. Por exemplo, o representante foi lá, fez um trabalho, surgiu uma dúvida de uma questão mais técnica, específica, no qual ele não se sente confortável, não foi preparado para dar o suporte necessário. Então, ele pode acionar o MSL, olha, eu tenho aqui, Flávia, Gabriela, um médico que não precisa dessa informação. Isso vai para a empresa ou já passa direto para vocês e vocês já dão um atendimento? Vem direto para a gente. Exatamente. Isso depende, na verdade, né? Depende de como é o canal de comunicação com esse médico, mas geralmente o MSL ele pode e ele está ali para resolver as dúvidas científicas, né? De forma geral. Para complementar, por mais que a gente tenha um painel pré-estabelecido de cientistas ou de médicos pesquisadores, não necessariamente às vezes, a demanda comercial é de um médico que não está nesse painel, e a gente atende mesmo assim. A gente pode dar aulas. Entendi. E aí, pensando nessa relação que vocês têm com esses médicos importantes, são os líderes de opinião, Key Opinion Leaders, né? Um termo bonito, KOL, K-O-L, né? Maravilha, né? A gente tem que aprender inglês para trabalhar nessa função aqui, né? Uhum.
eu queria saber o seguinte, os médicos, como é que eles veem a importância do trabalho de vocês para eles? Porque a gente entende que a indústria, né, as indústrias no qual vocês representam e outras empresas, elas têm um total interesse em se aproximar dessa comunidade para desenvolver um relacionamento, para falar de um produto que no futuro vai eventualmente será lançado, né? A pergunta eles estão interessados nessa abordagem, nesse trabalho que vocês fazem? Porque de imediato não vai gerar para ele um resultado para os seus pacientes, eu acho, né? Ele não vai prescrever nada, ele não vai atender um paciente. E como é que você, ainda nessa relação, vocês têm um painel, vocês comentaram que tem um painel, e como é que é a relação de visita? Vocês têm, quanto tempo se envolve nessa relação com que frequência vocês falam com o mesmo médico, com quanto tempo dura uma visita, no que se difere um pouco da atividade tradicional do propagandista? Bom, na verdade tem essa diferença, né? Nós temos o painel médico, e diferente da força de vendas, que tem a frequência e a sequência e os ciclos de visitação, né? O MSL ele não tem ciclos fechados de visitação e ele não tem uma frequência e uma sequência pré-estabelecida. Por quê? Porque nós realmente vamos de acordo com a demanda daquele médico, né? Então, como a Flávia comentou, nós temos um painel de pesquisadores que, de repente, esse pesquisador ele tem uma demanda científica porque ele quer fazer um projeto em colaboração com a empresa. Uhum. Então, o MSL é acionado, o MSL visita esse médico, vê de que forma pode ajudar, seja com informações científicas, seja colocando esse médico em contato com stakeholders internos dentro da empresa, para que ele possa desenvolver um estudo clínico. E, muitas vezes, esse relacionamento ele tem um começo, um meio e um fim, né? Uhum. Porque, diferente da força de vendas, a gente não tem um grande número de MSLs para atingir médicos do Brasil inteiro. A gente não consegue atingir todos os médicos que a gente gostaria. Então, muitas vezes, a gente tem uma relação finita. É óbvio que a amizade não acaba, mas a gente tem um objetivo com cada um desses profissionais. E você perguntou para nós qual é o valor, né, que o médico vê nisso. Por exemplo, muitas vezes o médico ele vai dar uma aula, então ele tem um assunto a tratar específico, e ele liga para o MSL, isso é um exemplo de hoje, que eu recebi uma ligação perguntando o que se estava falando atualmente sobre cardiologia no idoso. Então, quais são os temas? Por quê? Porque ele tem uma aula para dar com esse tema e ele quer os artigos mais novos. Então, me comprometi com ele a ajudá-lo nessa busca bibliográfica. Então, enfim, é uma relação de muita confiança e muita parceria, né? Perfeito. E para complementar um pouquinho, de fato, por exemplo, às vezes existem médicos que não veem valor, de fato, e você não vai continuar visitando eles, porque se sua área é científica, sua área tem que ter interesse, e essa pessoa não tem interesse, você não vai continuar, você vai respeitar. E é muito legal isso, importante, porque muitas vezes alguns médicos que pediram em algum momento para não serem visitados, em outro momento eles pedem para ser visitados, e existe essa demanda. Então, esse painel ele é muito dinâmico, né? E ele, de fato, depende da demanda e ele pode ser mudado, né, durante um ano, por exemplo, porque depende, de fato, do que está sendo pedido. E, além disso, a gente também pode dar educação médica continuada. Então, a gente participa das aulas dos staffs, participa das aulas dos residentes. Então, se existe uma aula, por exemplo, de imunologia do lúpus ou de genética do lúpus, que é o meu background, eles pedem para que essas complementariedades sejam feitas. E, em vários serviços, a gente é tratado como se fosse parte deles. Exatamente. Trabalha numa relação muito... De fato, é uma relação que tem um vínculo, né? Aqui tem algumas perguntas, vou tentar ajudar aqui. A Patrícia, acho que essa foi parcialmente respondida por vocês. Como é o dia a dia de um MSL? Qual a rotina de semana, por exemplo? Vocês podem falar um pouquinho como é que vocês se organizam, se planejam, ou se é possível se organizar? Não sei também.
Essa é uma boa pergunta, porque depende, né? Em época de pandemia, a gente se organiza, a gente fala, mas como a gente já mencionou, chega muita demanda. Então, às vezes, você está com a agenda linda, perfeita, organizada, e existe uma demanda que veio de fora e que é urgente, que tem uma aula para amanhã, ou eu preciso de uma aula sua para amanhã. Já aconteceu várias vezes isso. E pode repetir a pergunta? Como é que é o planejamento da atividade de vocês semanalmente? Se existe um plano de atividade, vocês desenham isso, saem correndo atrás, ou a coisa vai acontecendo? Na verdade, gente também desenha. E aí, mas é dinâmico. Na verdade, o MSL, né, Newton, ele é um profissional que ele tem uma divisão entre atividades internas, né, então estratégicas da empresa, e atividades externas, né? A gente pode dizer que antes da pandemia, talvez a gente tinha 70% de atividade em campo e 30% de atividade interna. Então, isso vai muito da organização do MSL, mas muitas vezes o MSL acaba ficando alguns dias na empresa, porque tem reuniões internas, e alguns dias em campo, alguns dias viajando. A gente gasta muito tempo também com deslocamento, né? Então, para ir visitar cidades fora do nosso local de moradia, né? Então, assim, na verdade, a gente... foi a Patrícia que perguntou, né? Nós Patrícia. Gostaríamos, Patrícia, de ter um planejamento, assim, e muitas vezes no começo do ano eu faço assim, olha, semana tal eu vou estar em São Paulo, semana tal eu vou estar no Rio, semana tal eu vou estar no Espírito Santo, e de repente vem um congresso, vem uma reunião, vem uma convenção, e aí o planejamento muda, e tudo bem, né? A gente vai manejando isso no nosso dia a dia. Tem uma pergunta aqui da Amaranta, espero que você está falando certinho o seu nome. Boa noite, por favor, vocês podem comentar sobre a interação do MSL com o time de pesquisa clínica? Eu imagino que seja intenso, né? Acho que a Flávia deve ter mais experiência que eu nessa área. De fato, a gente é muito próximo do time de pesquisa clínica na GSK. Atualmente, a gente tem trabalhado com reposicionamentos de moléculas, até para a própria Covid, eu estou numa área que é muito inovadora, que é imuno-oncológico, então são áreas que se comunicam, né, porque a gente chama de moléculas agnósticas, elas têm mecanismos de ação muito similares em diversas doenças, então você pode translacionar de uma área para outra. Então, a gente é muito próximo do time de pesquisa clínica. Eu tenho trabalhado com alguns estudos de fase 2, fase 3, e alguns estudos até em fases anteriores. Então, tem sido bastante interessante, bastante recompensador, porque traz essa veia nossa científica que a gente adora. Enfim, eu tenho me divertido bastante com o time de pesquisa clínica. A Denise pergunta, o MSL pode ter alguma influência em apresentar para a empresa em que trabalha sugestões de pesquisadores? Sim. Inclusive, Denise, na verdade, é o olhar do MSL, muitas vezes, que traz para a empresa novos nomes. Então, novos nomes de pesquisadores, novos nomes de palestrantes, novos nomes de médicos que ainda são jovens e que a gente consegue, com a nossa experiência, enxergar que esse jovem ele vai ser um líder de opinião no seu futuro. Então, o MSL vai trabalhando junto com ele para desenvolvê-lo cientificamente, para que ele seja um líder de opinião. O MSL, muitas vezes, ele pega na mão desses médicos novos e leva para dentro da empresa. Isso acontece muito. Aí tem o Daniel, ainda na sessão de perguntas aqui, a gente vai dar um breakzinho. Boa noite. Em situações de demandas científicas críticas, exemplo do Covid, quais tipos de contribuições o MSL traz para os laboratórios /pesquisas? De fato, existem vários pedidos de colaborações de pesquisas ou de estudos do investigador independentes em relação à Covid-19, por exemplo, surgiu muito essa demanda. Também surgiu muitas dúvidas, porque como eu trabalho numa área de pacientes que são grupos de risco, surgiram muitas dúvidas científicas de como usar medicamentos e como era. Então, a gente trabalhou de forma científica também essas dúvidas e reposicionamento de moléculas, né? O MSL, por ser PhD, por saber biologia molecular, ele também pode contribuir
em dar sugestões, em falar um pouco mais sobre o mecanismo de ação de algumas moléculas e trocar um pouco das áreas, né? A gente pode ver isso muito, não só nas indústrias, mas na comunidade científica como um todo, muitas translações de medicamentos sendo reposicionados. Isso também pode acontecer internamente. Maravilha. Estou vendo que as perguntas que estão chegando agora são mais direcionadas para o tema de carreira, então a gente vai começar a entrar nesse assunto agora, que todo mundo gosta. É muito importante também, vocês como profissionais, para ajudar no direcionamento das pessoas, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de carreira, né? Como é que um profissional da área científica... primeiro que, assim, quem são os profissionais, né, que se tornam MSL? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as formações. E basta ter uma formação técnica científica para ser um MSL ou precisa de algo mais? E qual é o nível de formação? Basta ter a faculdade, a graduação, ou precisa ter uma pós, precisa ter um mestrado, um doutorado, entre outras qualificações, competências? Vocês puderem dar um apanhado geral para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, para que eles comecem a entender quais são os requerimentos essenciais da posição no mercado? Perfeito. Realmente, o profissional MSL, ele deve ser um profissional da área da saúde, né? Seja médico ou não médico. Então, por exemplo, eu sou nutricionista, a Flávia é bióloga, eu já trabalhei com enfermeiros, farmacêuticos, médicos veterinários. Então, a pessoa ela tem que ter uma formação na área da saúde. Obviamente, se essa pessoa, se esse profissional tiver um mestrado ou um doutorado, é preferível, mas não é mandatório, tá? Uhum. Então, é interessante que a pessoa tenha um forte background científico para atuar na sua área de expertise, mas isso não é obrigatório que ele tenha este título para se tornar MSL, mesmo porque... Com certeza, em algum momento do nosso bate-papo vai surgir, mas o MSL ele pode ir se aprimorando também ao longo do tempo, tá? Exato. Eu concordo com a Gabriela e, de fato, assim, outro ponto que é importante é que, às vezes, a Gabriela e eu, por exemplo, a gente tem reuniões com o time global, eu estou envolvida em alguns projetos de time global, então falar outras línguas é extremamente importante. A bagagem técnica, eu acredito assim, que existem vários perfis, existem vários grades para esses perfis. Então, ter doutorado atualmente, como o mercado é muito competitivo e a gente tem um salário bastante competitivo também, a gente acaba selecionando profissionais que tenham um currículo que, de fato, seja diferencial, o que não é mandatório. A pessoa pode ser brilhante sem ter esse diferencial inteiro, ela pode ter um bom relacionamento, e ela pode, de fato, ter uma bagagem científica muito boa sem ter toda a formação. Mas dentro de uma competição pode ser que isso seja um diferencial. Então é importante que as pessoas saibam que formação é uma bagagem importante, em especial para quem quer ter esse vínculo duradouro com o MSL, com os médicos externos, quase que eu falo stakeholders. Pode falar, porque é o termo da posição, não tem problema. Quase que eu falo HCPs. Que ninguém entende, né? Então, e é isso, assim, mas também é muito importante que esse MSL tenha, esse profissional, ele goste de pessoas, ele tenha uma escuta ativa, ele saiba trabalhar em equipe, porque muitos dos nossos insights e até temas de pesquisas, eles são trazidos, às vezes, no insight, numa escuta. Não necessariamente você vai falar sempre, né? Você não tem que ser o protagonista em todos os momentos. Então, é importante você falar, mas é muito importante você ouvir. Então, existe uma área relacional super, super importante, crucial, para que você realize estrategicamente a área e a carreira de MSL. Então, peraí, vamos fazer vamos secar um pouquinho esse negócio, é importante aqui, né? Então, quer dizer, para ser MSL, primeiro ponto, ter uma formação na área de saúde. Isso é essencial. Sem essencial. Isso, ou seja, administrador não pode, economista não pode, advogado não pode, mecânico não pode, engenheiro não pode. Não pode. Então, que fique claro isso. Por quê? Justamente porque o profissional da área da saúde, ele tem uma formação na sua graduação, que é uma formação científica.
E o MSL, ele estuda muito. Então, assim, a gente precisa entender de anatomia, a gente precisa entender de fisiologia, de bioquímica. São formações que o profissional de saúde, independente da sua área, e óbvio que talvez o farmacêutico tenha mais a bioquímica e talvez o biólogo tenha mais a fisiologia, mas que esses profissionais, eles tiveram na sua formação de base conhecimentos técnicos, minimamente, para poderem ingressar na área científica da empresa. Né? Então, por isso tem que ser profissional da área da saúde. Eu vou complementar um pouquinho, né? Você pega o nome da nossa função e ela se chama Medical Science Liaison, que é relacionamento médico-científico. Isso. Então, de fato, você está com um super especialista dos melhores do Brasil e você tem que agregar algum valor científico para um cara que publica, por exemplo, ou que ele é a referência na área. Então, você tem que ser realmente bom em aquilo que você está tentando agregar valor, ou aquilo que você está tentando trazer como diferencial. Então, é importante, sim, ser da área. Vamos continuar explorando um pouquinho mais esse ponto aí. Então, tem que ter uma formação científica na área, uma formação técnica na área de saúde, preferencialmente não necessariamente, como a Gabriela falou, uma doutorado, mestrado desejável, né? Mas quem tiver, melhor, né? Quem estiver se especializando, melhor. O inglês acho que é importante, né? Acho que as pessoas devem estar correndo atrás do inglês. Por que isso? Porque normalmente eu acho que a maioria das empresas que possuem essa posição são as internacionais e elas trabalham com materiais que vêm de fora, materiais que já vêm pronto em inglês, né? Então precisa trabalhar com esse material. Então é importante, apesar de que você não vai falar inglês com seus médicos, mas você pode, eventualmente, estar numa reunião com médicos que falam inglês, estar numa reunião entre executivos da organização que falam inglês, e também fazer uma viagem internacional representando o seu país, falando outro idioma. Então, o inglês é a língua internacional. Então, para quem quer ser MSL, não tem inglês, a dica é corre atrás, porque vai ser um diferencial. Vejo muitas vagas em inglês para MSL. A maioria das empresas publicam as vagas em inglês, já pega um perfil que vem de fora do país, publica no Brasil, e é assim que é a vida, né? E acho que as entrevistas acontecem em inglês também, ou não? Vocês sabem disso? Pode acontecer. Não digo a entrevista toda, né? Mas parte da entrevista pode sim acontecer em inglês. Né? E assim, eu particularmente, do que eu tenho visto nesses meus 4, quase 5 anos de MSL, eu acredito que o inglês é tão, se não mais importante do que uma pós-graduação ou uma formação científica. Por quê? Porque o inglês é nosso dia a dia, né? Como você falou, nós lemos artigos, participamos de congressos, reuniões estratégicas, então é importantíssimo. E para fechar, desculpa, pode falar, Flávia. E de fato é isso, assim, artigo científico sempre, a gente não só usa o material que vem pronto de global, a gente produz o nosso material, a gente tem que ler os nossos artigos, a gente tem que produzir o nosso material também. Então, o inglês é, sim, um diferencial muito importante. E eu concordo que o peso é tão importante quanto um outro título, por exemplo. Então a gente já sabe que tem que ter formação científica, tem que ter bom inglês, preferencialmente com graduações acima, e a parte que vocês comentaram, comportamental, relacional. Essa é uma função que a pessoa acha que tem que saber se relacionar, tem que ter um jeitão de conversar, gosta de pessoas, né? Não basta ser um técnico científico voltado por uma telinha de computador, porque talvez não seja bem sucedido nessa profissão. Acho que a diferença vai fazer aquele que souber conversar, negociar, se relacionar, entender a necessidade dos seus interlocutores, dos seus stakeholders, e esses são as pessoas que têm um pouco mais de desenvoltura. Vocês concordam com essa colocação para que quem quer estar entrando, é bom se preparar e gostar de gente, gostar da atividade de relacionamento com outras pessoas? Faz parte isso do processo de seleção e é avaliado isso no dia a dia? Fundamental gostar de gente, gostar de se relacionar, saber ouvir, como a Flávia falou, porque o MSL, eu brinco muitas vezes com MSLs novos que estão ingressando na empresa, que o MSL, ele gerencia relacionamentos.
Então, a gente se relaciona com o médico e a gente tem que gerenciar esse relacionamento com o médico para que ele seja frutífero e duradouro. Eu me relaciono com o meu gestor, eu me relaciono com os pares de marketing, eu me relaciono... Então, se a pessoa não souber se relacionar, dificilmente vai se adaptar a este cargo de MSL. Perfeito. Eu volto ao nome, né? É Medical Science Liaison, é relacionamento. Ele tem medical e ciência, mas ele tem relacionamento, é um para um, exatamente isso. E lidar com os pares, e trabalhar em equipe é extremamente importante. Eu acho até, Nilton, que você poderia comentar um pouquinho mais sobre essa parte relacional, porque para quem é profissional como você, que entende mais da parte relacional e sabe categorizá-las, eu acho que é até um presente para quem está assistindo hoje a palestra. Não estava combinado, mas a gente alinhou antes de começar. Falou, Nilton, comenta aí um pouquinho se você tem algumas coisas. Eu tenho sim. Eu vou até mudar a telinha aqui para que eu possa ler. Existem algumas características, pessoal, que são muito importantes. Isso é chamado no mercado como competências comportamentais e também em inglês chama-se soft skills. São habilidades comportamentais dos profissionais que tem tudo a ver com essa atividade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês podem me procurar, eu explico um pouco mais até como vocês podem fazer uma avaliação. Mas é atendimento ao cliente, como você toma decisão no seu dia a dia, como você obtém seus resultados, como você negocia, não na negociação de vendas, não é isso, mas negociação dos trabalhos, das tarefas, do envolvimento, como é que você influencia ou você vai atuar de uma maneira persuasiva com o seu interlocutor, como é que você se planeja, como é que você se organiza nessa atividade, como é que você administra relacionamentos, então tem toda uma questão de gestão de relacionamentos, a flexibilidade para lidar com as adversidades do trabalho, excelência funcional e habilidades de apresentação. Então, esses são alguns exemplos de competências comportamentais que vale a pena vocês, eventualmente, refletirem se vocês estão bem nessa questão, porque vai fazer a diferença. Não basta ter um conhecimento técnico científico se você trava na hora de você chegar na frente do médico, porque você é uma pessoa que não gosta de falar, ou não é expressivo, por exemplo, né? Você não é organizado, não sabe se planejar. Então, os MSLs que são bem-sucedidos são aqueles que têm o lado comportamental bem definido, bem esclarecido. Acho que era isso, né? Um pouquinho do perfilzão que o mercado está buscando, né? Eu posso dar uma última dica, que tem um LinkedIn e pesquisem as pessoas que são MSLs e como é o currículo delas e o que elas fazem. Entre em contato com essas pessoas, tentem fazer seu próprio network. Isso. Isso é importantíssimo. Isso. Vamos avançando aqui no nosso bate-papo. Queria saber o seguinte, existe uma função parecida com o MSL no mercado? Eu queria que vocês me ajudassem a mostrar as diferenças, que é o consultor científico. Algumas pessoas me procuram e falam, Nilton, qual é o primeiro passo para quem... Eu já entro como MSL, mas eu nunca fui, né? Ou tem um degrauzinho anterior que eu vou começando por ali para depois chegar no MSL e seguir carreira. Aliás, aproveitando também, como é que é o crescimento da carreira do MSL? Perfeito. Desculpa. Obrigada. Sim, o consultor científico ele é um estágio anterior ao MSL, então ele é um estágio em que ele vai se desenvolver para ser um MSL, então um passinho anterior, o que não significa que uma pessoa que venha da universidade vai ser consultor científico antes de ser MSL, depende da formação, da desenvoltura, de como ele foi selecionado. E na minha empresa, por exemplo, ele pode migrar para diversas áreas, então conforme o interesse que ele tiver, ele pode ir para a economia, ele pode ser um gerente científico, ele pode ser um gerente médico, ele pode ser um MSL sênior, hoje eu sou um MSL sênior, ele pode ser um especialista. E o meu caminho, eu achei muito, muito interessante que a minha liderança tenha feito esse caminho, eu posso migrar para uma área de especialista, por exemplo, e a Glaxo acaba influenciando, você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc, eles estimulam esse seu desenvolvimento pessoal. Então, eu, por exemplo, optei por fazer uma carreira de especialista, eu não gostaria de ir para uma área de gerência médica, por exemplo, que é o que acontece com a maioria dos MSLs, mas eu achei bastante interessante ter sido traçado uma carreira com o nosso perfil de fato, de pesquisador, de cientista. E acho bastante interessante a experiência que a Gabriela tem, por exemplo, para contar para a gente, dela. Né, exatamente.
Na verdade, existem... eu acho que depende muito da empresa, né? Por exemplo, eu vejo que existem cargos de consultor científico que fazem parte da força de vendas, que seria um representante mais científico, mas ainda com as características da força de vendas. Também existe o cargo de consultor científico como um nível 1 de MSL. Então, porque MSL, na verdade, ele ficou conhecido como esse cargo, mas ele pode ser consultor, ele pode ser coordenador científico, ele pode ser gerente científico, que seria o júnior, o pleno e o sênior, né? E realmente, depois do sênior, a gente pode ir para qualquer lugar da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma paixão por treinar pessoas, eu gosto de treinamento de pessoas, e aí eu sempre estou envolvida em atividades de treinamento. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, e eu vi que tem a pergunta, se eu não me engano, da Isabelle aqui. Alguém da força de vendas pode se tornar MSL, né? E pode, viu, Isabelle? Pode sim, como nós falamos, a pessoa ela tem que ter uma formação na área da saúde, e eu vim da força de vendas, na verdade eu entrei na empresa para fazer educação em saúde, acabei migrando para a força de vendas para desenvolver os skills relacionais que nós falamos, porque eu era uma profissional de saúde com perfil mais assistencial, e levei muita, entre aspas, né, muito chacoalhão na força de vendas para aprender a me relacionar, a ser uma pessoa muito mais expansiva, só que eu sempre gostei de ensinar pessoas, e aí eu fiz o caminho inverso e voltei para a área médica, tá? Então, pode sim, tanto fazer esse caminho, como fazer o caminho inverso. Eu já vi alguns profissionais MSLs que saíram da área médica e foram trabalhar com acesso, por exemplo. Né? Então, não existe regra, viu? Não existe regra. E o legal, assim, que é importante ressaltar é que nem eu, nem a Gabriela, não foi a nossa primeira vaga ser MSL dentro da empresa. A gente migrou de outras áreas e foi construindo. E a gente ainda constrói o que é ser MSL, né? Porque a gente ainda traz vários insights e constrói diferentes caminhos para essa função. Então, como é uma função muito nova, ela tem muita oportunidade de pioneirismo, então ela é muito interessante. Assim. Ela é então, muito interessante. Vamos falar desse mercado de trabalho que vocês estão inseridas aí. Esse mercado de trabalho, eu vejo muita procura, eu vejo o mercado está sendo bastante chamativo para os profissionais da área de saúde, cada vez mais. Nós estamos com uma audiência muito boa. Obrigado a todo mundo, viu? Então, show de bola aqui para o novo padrão dos nossos eventos. Obrigado de coração por vocês. Isso mostra a importância do tema e também da qualidade das minhas convidadas. Sempre deixar bem claro isso, né? Hoje, as empresas, eu percebo que estão contratando ainda, estão buscando, né? Mas é possível dizer que assim, já saturou, assim, as empresas já encontraram os melhores profissionais e eles já estão brigando pelos próprios, roubando um do outro já? Ou estão buscando talentos novos no mercado, estão formando novos MSLs? Como é que está essa relação de oferta e demanda de profissionais para vocês falarem para as pessoas, olha, vai ter mais vagas, ou entrei na guerra? O que vocês recomendam aí? Na verdade, essa é uma pergunta super interessante, acho que é de interesse de muita gente que está assistindo hoje, gente, aqui. E eu tenho várias boas notícias, né? Depende muito da área e do perfil do gestor. Então, assim, por exemplo, na minha área, a gente acabou de contratar um MSL novo, que ele acabou de sair da universidade, ele é excelente, ele tem um currículo ótimo. E, obviamente, ele foi avaliado pelos skills deles, soft skills, como você falou, né? Isso existe, né? É bom que as pessoas saibam que isso faz parte do processo seletivo, na verdade. Saber trabalhar em equipe, ter soft skills, a gente avalia esse tipo de comportamento, de habilidade. E foi muito feliz trazer essa pessoa para a gente da universidade. Então, sejam bem-vindos. Pessoas que acham que podem ser MSL e acham que não tem perfil. Vocês têm perfil. Vocês são PhDs, ou vocês têm uma formação na área de saúde, vocês são mestres, ou vocês são formados em alguma área que pode agregar valor. Então, é muito de autoconhecimento também, onde você vai agregar esse valor, e nunca desistir de tentar, porque vai ter um espaço para você,
E eu considero que o mercado é muito aquecido para vagas de MSL. Toda hora tem uma vaga do LinkedIn, toda hora eu posto alguma coisa. E o que eu percebo mais é que as pessoas têm muito mais medo de tentar e falta de conhecimento de tentar do que, de fato, arriscarem conseguir. Assim, porque é factível, assim, vocês podem conseguir essa vaga. Perfeito. E o mercado, assim, está extremamente aquecido. Todos os dias nós vemos vagas de MSL. É óbvio que existe muito, eu acho que dentro da indústria farmacêutica existe muito essa transição entre empresas, né, essa troca de empresas, e isso tem acontecido com o profissional MSL também. As empresas vão atrás dos profissionais que estão conhecidos dentro da sua área terapêutica, mas eu poderia dizer certamente que tem muito mais vaga que profissional hoje em dia. Olha, então, que assim, maravilha. É a percepção que eu tenho, assim, a gente busca pessoas que tenham interesse. Então, assim, todos vocês que estão saindo da universidade, que têm interesse, ou você que é da força de vendas e que tem uma veia mais científica e a formação na área de saúde, busque essas vagas, que essas vagas estão esperando por vocês, e eu acredito que isso só tende a crescer. Assim, de quando surgiu na empresa até agora, assim, eu me lembro que há 5 anos atrás, talvez nós tínhamos 2 MSLs, hoje em dia, só no Brasil, a gente já tem 20, e na América Latina, quiçá mais de 30. Então, muita vaga. Então, gente, olha só que mensagem bacana. Preparem-se, porque a tendência é isso, né? Novos produtos, novos lançamentos, novos estudos clínicos, que o mercado não para, né? Tem algumas perguntas aqui regionalizadas, né? O mercado é diferente para São Paulo? É só concentrado em São Paulo e Rio para MSLs? Eu vou tentar responder, a resposta é não. Eu já trabalhei para uma empresa contratando MSLs para Florianópolis, para Porto Alegre, para Curitiba, para Brasília, Minas, BH, né? Então, não, depende. Qual que é a estratégia das empresas de colocar MSLs em algumas capitais e outras não? Ou por que colocam? Vocês mesmos falaram que vocês são, em algumas situações, nacionais, né? Mas quando que a empresa opta por ter algumas pessoas alocadas e outras nacionais? Eu acredito que essa opção, na verdade, é mais por uma questão logística do que por uma necessidade de estar ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou numa grande capital. Porque, como nós falamos, a nossa área de atuação é Brasil. Qual que é o setor da Gabi hoje? É Brasil. Tá. E aí, para eu me deslocar para o resto do Brasil, estando numa grande capital, a malha aérea é melhor, né? Os voos talvez tenham uma duração menor, enfim. Então, eu vejo que é mais por essa questão. Agora, é lógico, podem ter MSLs que moram em outros lugares e que, em alguns momentos, precisam estar nas matrizes das suas empresas. Então, por exemplo, talvez alguém que mora em Porto Alegre precise vir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para São Paulo. Isso antes da pandemia, né, pessoal? Porque hoje em dia a gente percebe que a presença física, ela não tem feito grande diferença. Então, eu acredito que talvez isso seja um legado até da pandemia. Provavelmente, esse eixo Rio-São Paulo, ele vai cair, né? Ele vai mudar, né? Também acho. Isso é importante. E era a minha próxima pergunta, você já entrou nela um pouquinho, que é a questão da pandemia, né? Na função de vocês, certamente que é o nosso foco da conversa. A pandemia, né, trouxe algum prejuízo para a atividade do MSL? Mudou o quê, né? Mas eu queria desdobrar isso aqui, não só na questão do ponto de vista operacional, eu queria entender se mudou a prioridade também. Excelente pergunta, né? Porque, na verdade, a gente... eu não vou chamar de prejudicar, porque foi muito legal reinventar-se, na verdade, né? A gente... as viagens foram cessadas, todas foram cessadas. E a gente respeitou muito o momento dos médicos, em especial aqueles que estavam no front. E isso é importante, porque parar é tão importante quanto avançar dentro dessa coisa. Você tem que ter muito entendimento de momento, né? E as interações virtuais, elas vieram, como a Gabi falou, elas vieram para ficar.
Então, por exemplo, a gente é Brasil, eu sou Brasil também, era, né? Porque agora tem um MSL novo que vai pegar São Paulo, ainda bem. Mas a gente era Brasil e de fato, eu não chegava no Acre. E eu cheguei no Acre durante as minhas sessões virtuais. Eu cheguei em lugares que eu não chegava antes. Então, eu acho que traz uma discussão de ócio criativo, de Domênico de Masi, de como são as novas formas de você lidar, né? A gente já trabalha muito virtual, porque o MSL ele fica, de fato, muito sozinho, as nossas reuniões são todas virtuais, a gente está em outros estados, então, normalmente, a gente usa um computador ou um celular para poder participar de algumas reuniões da empresa, por exemplo. Os nossos chefes, a gente passa semanas sem vê-los e fala com eles pelo celular, então a gente está num mundo novo já, né? A gente trabalha muito de forma solitária, né? Quando a gente viaja, Sim. por exemplo. O virtual, eu acho que ele só se consolidou, né? Assim, ele foi catalisado nesse momento. Com certeza, com certeza. E em relação às prioridades, né? Na verdade, eu havia comentado que talvez o nosso trabalho era 70% campo, 30% atividades operacionais, né? Eu acho que com a pandemia, talvez a gente tenha aí 50-50. Mudaram um pouco as prioridades. Por quê? Por N motivos, porque projetos novos, as empresas se reinventaram com a sua força de vendas, e aí a área médica é extremamente envolvida nessas reinvenções, quer dizer, a área médica esteve envolvida para ter mais materiais digitais do que tinha, então nós tivemos um papel, passamos a ter um papel também mais estratégico, talvez, nesse momento da pandemia, do que nós tínhamos. E para quem... Né, até eu vi Newton, se você me permitir, eu vi uma pergunta perguntando de viagem. Como que era o equilíbrio de viagens, né? Pré-pandemia, por exemplo, no meu caso, nós temos 4 semanas no mês, eu passava 2 a 3 semanas viajando, 1 semana em São Paulo. Olha, né? Flávia também. Então, geralmente eu viajava... Eu ficava segunda em São Paulo, no escritório, viajava segunda à noite e terça, voltava ou na quinta à noite ou na sexta durante o dia, né? E tentava aí ter um dia de home office, né? Então, era mais ou menos essa medida. Eu acredito que pós-pandemia isso também vai mudar, né? Maravilha. E algumas outras abordagens também, por exemplo, as métricas dos MSLs mudaram, a gente teve que transformar em tudo mais qualitativo, a gente teve que, de fato, mostrar que as interações têm que ser repetidas de outra maneira para a gente, né? Então, foi bastante interessante essa reinvenção, ela veio com vários aspectos positivos e para ficar. Eu acho que você falou de métrica, até tinha uma questão que a gente passou aqui de alguma pessoa que ficou lá para trás, perguntando de quais são as métricas, se existem métricas de mensuração das atividades de vocês, existem métricas? Como é que vocês são mensuradas? Existe isso ou é tudo qualitativo? Existe. Pode falar, Gabi. Não, imagina. Existe, na verdade, como nós falamos, né, o MSL tem todo um escopo de trabalho diferente, então a gente tem métricas quantitativas e qualitativas, né? Mas as qualitativas, no nosso caso, são muito mais importantes. É óbvio que a empresa ela tem que ver um número de interações mês, mas esse número, como a Flávia disse, ele mudou na pandemia, né? Então, na verdade, as qualitativas acabam sendo quantos novos pesquisadores nós identificamos no campo, quantos médicos jovens que de repente podem se tornar KOLs, qual é o nível de relacionamento com essas pessoas, né? E os insights que a gente traz também de campo. Isso. Exatamente, que são super importantes e muitas vezes acabam influenciando na estratégia médica do produto. Né? Então, às vezes, a estratégia médica está dizendo, vai por este caminho, e aí a gente começa a trazer insights de que os médicos estão precisando de outra informação e a estratégia médica muda por conta dos insights dos MSLs. Vocês teriam alguns cases de sucesso assim, para mostrar para as pessoas o impacto do trabalho de vocês com o cliente, com a comunidade médica ou com outras comunidades? Você tem algum? Olha, o nosso trabalho gerou esse resultado, o nosso trabalho movimentou isso, acrescentou aquilo. Tem como
é o final da história, né? Vocês mostraram, olha, a beleza do trabalho de vocês, ou o que deu encaminhamento também. Acho que o trabalho de vocês tem muito encaminhamento, né? Vocês têm como relatar, trazer uns 2, 3 exemplos de, olha, nós trabalhamos por esta questão, por esta filosofia, ou por esse propósito, vamos dizer assim, né? Vocês têm algo para exemplificar? Bom, eu tenho alguns cases também de sucesso, assim, de trazer desde reposicionamento de produtos para a Covid-19 até gaps científicos em que se tornaram estudos colaborativos em que eu sou autora, por exemplo. Isso é bastante interessante, porque a gente também trabalha com a doença, não é só com o produto. E alguns estudos do investigador, que são independentes, mas que quem traz para a empresa, quem traz o insight de que ele é um potencial pesquisador, somos nós. Uhum. A beleza da nossa área, que eu acho, assim, eu sou totalmente apaixonada pela minha vaga e pelas coisas que eu faço, é que, de fato, tem muito ainda a se construir. E eu tenho várias coisas ainda a fazer e tem muitas coisas por vir que eu tenho, assim, planejadas, né, para trazer de cases de sucesso. Mas o fato de eu pertencer a alguns centros de pesquisa, dar aula, dar educação médica continuada, fazer um trabalho todo contínuo de aulas com esses médicos, que vai desde o produto até o caso clínico, passando por imunologia, senescência celular e genética. Eu sou totalmente apaixonada pelo que eu faço. Então, eu acho que a Gabi também pode falar, acho que assim, os cases de sucesso têm muito a ver com a nossa paixão, né? Com o que nos move. Exatamente. Olha, assim como a Flávia, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto de estar com pessoas, de ensinar pessoas, e hoje eu estava pensando nesses cases de sucesso, né? E me veio à mente que, em particular, eu tenho muito carinho, que é em um serviço público de São Paulo. A troca de residentes sempre acontece em março, né? E nós sabemos a importância de educar médicos jovens, né? Uhum. Eu acho que a indústria farmacêutica em geral cada vez mais está entendendo isso. O residente de hoje é o médico de amanhã, né? E ele tem que sair da residência bem preparado. Então, já há 4 anos, na minha área terapêutica, a gente vem fazendo um trabalho dentro dessa instituição, que a cada março virou ano com residentes, nós vamos lá, nós nos apresentamos, nós fazemos aulas sobre doenças, sobre a área terapêutica a qual nós estamos envolvida, sobre manejo de paciente, porque no fim das contas o que a gente quer é capacitar o médico para que ele atenda bem o paciente, né? Diferente da força de vendas, como nós falamos, para mim não importa se o médico ele vai prescrever o meu produto ou o produto do concorrente. Tá. Eu quero é que ele escolha o melhor produto para aquele paciente. Né? E para ele escolher o melhor, ele tem que conhecer todos. Então, por isso que o MSL ele pega na mão dos médicos e ele ensina esses médicos, né, a ciência básica por trás do produto. Então, eu acho que isso é um case mesmo, né? E falando de aula, o ano passado eu tive a felicidade, nós tivemos um estudo super bacana, publicado por um pesquisador reconhecido mundialmente, que é brasileiro, um estudo que falava sobre fibrilação atrial e paciente com síndrome coronariana aguda. E aí, como eu tenho um relacionamento muito estreito com esse pesquisador, eu falei para ele, olha, eu posso levar o seu estudo ao redor do Brasil, levar para as clínicas, para as universidades. E o ano passado, pela primeira vez, eu fui para Manaus, né? Manaus não era a minha área de atuação, mas eu fui lá para Manaus a convite de um médico que é muito conhecido, já conhecia ele de longa data, e aí tive a oportunidade de ir do Oiapoque ao Chuí, levando o estudo desse pesquisador, e que foi super bacana. Então, assim, eu acho que esse é o papel do MSL, garantir que os médicos tenham informação para que eles tratem bem, né, e consciente, de forma científica, os seus pacientes. Exato. E, assim, a gente pode ser uma ferramenta de trabalho conjunto e publicar artigos conjuntamente. A gente tem um background, a gente tem o que acrescentar, e a gente não fala só de produto, a gente literalmente fala de doença, e é muito legal poder, por exemplo, fazer parte de uma publicação conjunta.
ou ser convidada para isso. É muito legal, é muito satisfatório. Tem uma pergunta aqui, nós temos um professor, que é o Guilherme, ele diz o seguinte: eu leciono para estudantes de medicina. Isso pode ser um ponto positivo para ser um MSL? Eu acredito que sim, com certeza. Se ele tiver, né, a formação, provavelmente, né, na área científica, por que não, né? Eu acho que, de fato, ele tem um ponto positivo, mas ele também tem que ter todos aqueles que a gente falou, né? É um ponto positivo, assim, tenta trazer, então, para todo mundo que está aqui, tenta trazer tudo que você tem de melhor, na verdade, e tudo que você já trabalhou. Vocês têm que entender que experiência não é tirada da gente. Então, as experiências que vocês tiveram, elas podem ser muito importantes para serem mostradas como um valor agregado para você ser um MSL. Então, saiba se vender, mostrar o quanto você é bom nas suas próprias capacidades, seja elas quais forem. Então, saiba se posicionar como um profissional que tenha qualidades importantes para serem MSLs, quaisquer que sejam elas. E não desculpa, Newton, só complementando, e não é experiência só em indústria farmacêutica, né? Porque teve uma pergunta de alguém que falou, mas para entrar direto da academia na indústria farmacêutica. Eu acredito sim que o cargo de MSL é uma porta de entrada para profissionais da área da saúde na indústria farmacêutica, né? E a gente sabe que a indústria farmacêutica, né, tinha a fama de ser um mercado super fechado, difícil de entrar, e o MSL é um cargo para o profissional da área da saúde. Então, a gente tem que aproveitar disso e desenvolver as competências necessárias para isso. E um exemplo muito vivo foi o nosso candidato. A gente acabou de trazer um MSL da universidade. Ele era da universidade, e ele é excelente. E eu adoro esse quebra de paradigmas aí, porque eu carrego uma bandeira chamada Proneófito, sabe? Para ajudar essa galera a mostrar que a indústria farmacêutica está aberta para outras pessoas também. Mas é o seguinte, quero falar ainda um pouco de... Vocês chegaram lá, né? Vocês estão aí, vocês são MSLs, né? Ok, mas vocês têm suas carreiras também, e o mundo não para, né? Como é que vocês se mantêm atualizados? A pergunta é, vocês devem continuar se atualizando como profissionais? Essa é a primeira pergunta. E caso a resposta seja sim, que eu acho que sim, como vocês se atualizam? Que tipo de atualização vocês fazem educação continuada para os seus médicos? E para vocês? Como é que vocês se mantêm competitivas nesse mercado? O que vocês estão fazendo? O que devem fazer os MSLs? Então, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, ela até nos faz parar para pensar um pouco, né, de para onde a gente vai, o que a gente quer, porque, como é uma carreira muito nova, ela não tem exatamente algo muito estruturado, né? Então, a gente é muito autodidata em algumas partes. Por exemplo, eu tive que aprender, acho que a Gabi também, né, a ler eletrocardiogramas para trabalhar algumas... E assim, você não tem ajuda. Literalmente, você tem que aprender clínica sendo bióloga, e é muito interessante isso, porque você perde alguns medos, né? E, por outro lado, sim, a gente precisa se atualizar, então, porque a gente não pode ficar defasado. Né? Então, se a gente ficar para trás, vai ter uma pessoa melhor para entrar na sua vaga. Então, quais as outras habilidades que você pode ter? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou tentando fazer um MBA de Business Intelligence, trabalhar um pouco mais com dado, já trabalho com epidemiologia, já trabalho com farmacoeconomia, então trabalho com genética em algumas colaborações, então trabalhar mais com banco de dados e fazer um pouco mais dessa progressão de carreira que a própria empresa também, por si só, já está investindo, porque tomada de decisão e estratégia, ela tem que ser baseada em evidência, em dado. Então, por mais que a gente seja business, a gente trabalha com dado. Então, o PhD também, e a pessoa que tem a formação da saúde, e a pessoa que tem o MBA, ela é ótima, porque ela vai trabalhar com tomada de decisão baseada em dados, em evidência. Então, é bastante importante, eu acho, nesse caso. Eu por exemplo, estou buscando muito mais esse lado, né, de inteligência artificial, business intelligence, e diferentemente, assim, né, eu comecei o pós-doc, estou começando o pós-doc fácil também, mas eu quero muito focar nessa parte de análise de dados e business intelligence. Acho que é uma parte que... Antes da Gabriela continuar, vai ter uma live, para quem gosta desse tema, quinta-feira, dia 15 agora, amanhã, né? 15? Amanhã. Legal. Pharmex, eles são parceiros do About Me, e vai ser sobre
sobre isso, data science, essa coisa toda aí. Então, não sei se é de graça, fiquem atentos aí. Procurem no site da Pharmex, vai ser, acho que é 5 horas da tarde amanhã. Muito bacana. Assim, são só feras aí da indústria farmacêutica voltado para essa questão de leitura de dados inteligentes, transformando dados em informações inteligentes com foco na saúde, tá? Então, para quem gosta disso, vale a pena assistir. Desculpa te cortar agora. Maravilha, eu vou assistir, viu? Eu vou assistir. Inclusive, a gente estava discutindo hoje numa reunião sobre corrida digital, né? Eu acho que a indústria farmacêutica ela está entrando nessa corrida digital também, e a inteligência artificial está vindo com diversos meios para ajudar a área médica e os médicos na ponta com diagnósticos, com scores de risco. Então, realmente, o digital tem muito para ajudar. E realmente, Newton, como a Flávia comentou, né, o profissional MSL ele tem que estar se atualizando o tempo todo, né? Então, por exemplo, como eu estava na força de vendas, e aí eu acabei me especializando na área de negócios e marketing, mas eu queria voltar para a área médica, e aí eu fui fazer uma especialização em pesquisa clínica, né? Então, passei um ano estudando a gestão de pesquisa clínica, desenvolvimento de produto, e aí durante o meu percurso de MSL, fui procurando alguns outros cursos, como leitura crítica de artigos científicos, bioestatística, coisas que me faltavam para que eu pudesse aprimorar ainda mais as minhas competências, né? E agora estou buscando um curso de certificação em medicina farmacêutica. Então, quer dizer, o MSL ele tem que estar em constante desenvolvimento. E é lógico, né, gente, como nós falamos, eu não sei a Flávia, mas eu continuo com o meu professorzinho de inglês, semanalmente. Ele é meu braço direito. Porque, assim, a gente tem que garantir que a gente vá desenvolvendo todas as capacidades necessárias para nos tornarmos cada vez melhores profissionais dentro da área que nós estamos. Esse é um ponto muito importante, porque comunicar-se é essencial. E aí eu quero também dar um outro mérito à indústria farmacêutica. Eu aprendi diversas coisas dentro da indústria que não fazem parte de um MBA formal, de um pós-doc formal, mas que certamente me dão uma experiência muito mais rica do que se eu tivesse ficado para fazer um pós-doc, trabalhar com pesquisa clínica, trabalhar com gerenciamento de projetos, trabalhar com gerenciamento multiculturais. Então, pessoas diferentes de falar espanhol, falar inglês, são gerenciamentos e capacidades que você não tem na universidade, normalmente. Né? Maravilha. Enquanto vocês estavam falando, eu fui buscar o link e publiquei para vocês aí, pessoal. É o seguinte, Big Data e Data Science, ou Data Science, como queiram, em Healthcare, né? Como transformar dados em ativos estratégicos. Não percam, tá? São só uns caras feras aí do mercado que estão trabalhando nessa questão da inteligência artificial, então o link está aí para vocês. Excelente. A gente está chegando no final, infelizmente, ficaríamos aqui falando muito, né? Acho que vai ficar um gostinho de quero mais aí para um outro momento. Então, eu queria estar fechando com vocês e pedindo que vocês duas deixassem uma mensagem final, cada uma, para quem quer entrar nesse mercado, para quem deseja ser um MSL amanhã, para quem está se preparando, que dicas que vocês recomendam, assim, mensagem de, olha, essa dica aqui né, especial para vocês, é só aqui que vai rolar essa dica, que vocês podem passar de mensagem, assim, ímpar para essas pessoas. Quem começa? Bom, posso começar. Eu acho que uma dica extremamente importante e que eu aprendi com um gestor que eu tive há muito tempo atrás para processos seletivos, né? E eu uso até hoje, né? Em todo o processo seletivo que eu faço, é assim: se você tem interesse em se tornar MSL, busque a vaga. Veja lá nos bullets quais são os capabilities, né, as competências necessárias para essa vaga. Mesmo que você não tenha experiência como MSL, busque na sua experiência de vida profissional anterior o que se encaixa dentro dessas competências, né? Então, faça um link, crie uma história
com essa competência para você contar nesse momento da sua entrevista, né? Isso é muito importante e isso brilha aos olhos de quem está te entrevistando. E realmente, como eu falei anteriormente, eu vejo que existem muito mais vagas do que candidato. Então, aprimorem-se. Se vocês veem, né, acha que de repente falta alguma daquelas competências, corra atrás, porque o mercado está aberto para você. Opa, pode contar comigo se precisar. Tenho ajudado algumas pessoas na preparação de currículos, tenho feito vários currículos para MSLs, aprendi a fazer isso, entendendo o negócio. Não é um currículo normal, viu, gente? O currículo começou normal, mas hoje está mais específico para a posição. Então, tem alguns macetinhos aí para desenhar um currículo que conta a história do profissional. Então, um bom currículo também ajuda, né, Gabriela? Exatamente, o currículo bem formatado ajuda muito, com certeza. E existem cursos também, né, para MSL, assim, na verdade não cursos, mas deixar a dica, né, tem uma sociedade internacional de MSL, está lá no LinkedIn, para quem quiser ver, existem sociedades brasileiras também, né, as pessoas estão se organizando para isso, então busquem informações. Então, eu acho que a Gabriela deu dicas excelentes, é isso, assim, eu adorei o que ela falou, na verdade, vocês têm a capacidade de MSL, quais são? Então, é perguntar se próprio, olhar no espelho e perguntar quais são as minhas capacidades para ser um MSL. E, além disso, muito de ser MSL é saber lidar com o seu dia a dia, com a sua autogestão, tem que ser criativo, tem que reescrever sua trajetória, reconstruir, porque como a gente falou, a gente é muito dinâmico. Os processos são dinâmicos, as visitas são dinâmicas, a construção de relacionamento é dinâmica, o que você vai fazer é dinâmico, a construção da sua carreira é dinâmica. Então, ter rapport, né, que é vínculo, é mais do que relacionamento, é criar vínculos, ser estratégico, se preparar continuamente, ser proativo, carismático e tentar ser a melhor versão de si próprio. E é isso. Assim, eu acho que saber usar a ciência e as habilidades científicas a seu favor se torna um talento. Então, é algo que vocês vão desenvolver e vocês já podem começar desde o seu LinkedIn, né? Desde de fazer o seu currículo e tentar se vender, literalmente, seja um produto que ninguém vai comprar você de fato, mas é saber e se orgulhar das suas características, ter autoconhecimento de quais são as suas fortalezas e quais são os pontos de melhoria que você vai ter aqui. Maravilha. Muito obrigado para vocês duas, Gabriela e Flávia, foi excelente, muito obrigado de coração, acho que vocês deram uma contribuição incrível aqui para as pessoas e não tenho dúvida que eu escolhi as pessoas certas. Aliás, fui indicado, recebi as indicações de uma pessoa querida que indicou vocês para estarem aqui. Quero agradecer, o nome dele é Dr. Flaubert, muito obrigado, acho que ele estava presente aqui pelas indicações. Estava, sim. Gosto muito... Olha lá, ele tá lá. Eu gosto muito de homenagear as pessoas que me ajudam, né? Então, por que não lembrar aqui quem ajudou a indicar vocês? Então, obrigado, Flaubert, de coração, pelas indicações, especialmente pela ajuda na Semana dos Neófitos, você foi ímpar também nessa ajuda. A gente está encerrando, agradeço novamente, lembrando que esse material está sendo gravado, e a partir de amanhã a gente já está divulgando o link no YouTube do About Me. Então, a todos vocês, muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado novamente aos nossos apoiadores, as empresas que são parceiras do About Me neste projeto do Talk Show. Semana que vem nos vemos novamente no mesmo horário, às 20 horas, na quarta-feira que vem, com um tema novo, surpresa para todo mundo. E até lá. Obrigado a todos vocês, uma boa noite, bom descanso. Fique com Deus.